Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, esporte, alegria, dicas para o seu dia, cultura, direito do consumidor. Tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Apresentação: Adriana Souza. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Chegou agora? Melhor ainda então, ficaremos juntos até às 11 horas com muita informação, né? Entrevista boa, sempre conteúdo do bem, coisas boas, positivas, né? Vamos ser semente para espalhar isso aí, esses conteúdos bons. Palavras boas também, vamos ter essa preocupação de ter gestos melhores como seres humanos, né? Tem entrevista boa pra gente curtir, vamos lá. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A entrevista de hoje é com o advogado e escritor Mauro Felipe. Os livros dele abordam diversos temas contemporâneos, como as relações sociais, sentimentos e muitos outros assuntos pertinentes à nossa realidade. Vamos saber um pouquinho mais agora, né? Bom dia, Mauro Felipe. Seja bem-vindo aqui à Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Tudo bem aí? Sudeste? Tá Estamos certo. no sul. Tá certo. Mauro, vamos lá, vamos falar, né? Você é advogado, tem muitos anos de profissão, né? E o que despertou seu interesse na poesia, assim, né? Partir, né, para escrever, assim, é tão bonito. Conta pra gente como é que foi esse processo. Adriana, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Uhum. Da tua cidade, teus ouvintes de todo mundo aí. Eu acho que a leitura e a própria escrita não é questão de despertar, eu acho que é o próprio fomento que a família te dá desde o início da tua vida, né? Uhum. Então, tu vai, tipo, até além de um hobby, uma necessidade para se colocar no mundo sem sair de casa, né? Então, é questão de interação. A própria advocacia, a minha profissão, completei 25 anos agora dia 4. Sentado aqui nos conflitos, talvez me deu esse feeling, esse impulso maior em função dos dilemas que eu traço nos livros, né? Então, em vez de eu ficar absorvendo-os, eu tento transmitir no papel, até para uma pessoa, um terceiro ler e se identificar comigo, ou não, né? Porque tudo é sujeito à crítica. Enfim, é um gosto particular, uma necessidade já para mim de vida. Tá joia. Então, como é que foi trazer para esse formato, esse estilo de texto, né, esse dia a dia do direito, e aí pegar situações que, né, você lida com bastante gente, tem os sentimentos das pessoas também, e você consegue fazer essa ponte entre a sua rotina no direito e aí os textos que você escreve? Como é que é o processo, né? Adriana, todos os meus 4 livros já, eu vou para o 5º ano que vem, não tem nada a ver com direito, a advocacia, enfim, a ciência jurídica, nada a ver. Os sentimentos humanos que a Adriana aí do Rio de Janeiro, eu aqui de Santa Catarina, enfim, por onde eu passo aí, eu tento lapidá-los, todos os conflitos também, mas não só a parte ruim, também é o bom, né? A busca incessante, a resiliência, aquele que tem uma queda e busca sair dessa queda e crescer, inclusive espiritualmente ou não. Então, esses dilemas eu trato em outras palavras, de outra forma. Por exemplo, eu traço um paradigma entre um rinoceronte, exemplo, um animal, mas como se quem estivesse lendo se identifica com aquele momento lá. Eu trato de personagens, traço personagens fictícios também. Eu tenho um país Lizarbe, fictício, onde também descarrego as minhas perguntas, reflexões, enfim, em cima desse país, por mera coincidência ou não, né? Nós estamos vivendo num país também que é o Brasil. Enfim, todos os textos são reflexivos. Todos trazem uma pergunta ou uma busca. Não tem um texto assim banal, tipo poesias jogada ao léu, assim, não. Todos têm um dilema para resolver.
leva uma reflexão, né, para os leitores, Todos. né, Mauro? Todos. Isso aqui é o mais legal, assim, de poder desenvolver esse trabalho também, né? Todos levam. E são atemporais. Qualquer parte legal. do dia ou qualquer tempo daqui a anos também, é o mesmo dilema que tu vai estar traçando. Trabalha em cima do ser humano. Legal. E aí tem várias ilustrações também nos livros. Vamos contar para os ouvintes também, né? Para as pessoas até conhecerem seu trabalho, né? Que é tão legal, que também tem ilustração. Conta como é que é essa parte das ilustrações dos livros. Adriana, todos os textos são ilustrados. Cada uma ilustração com o seu texto, legal. harmonicamente. Então, eu gosto muito da linha surreal. Então, eu não traço, tipo assim, uma ilustração, quando eu falo de alguma flor, tipo assim, eu tenho um poema chamado Flores de Gaza, da faixa de Gaza, que é onde ela não brota com a água do chão, e sim eu identifiquei com sangue, exemplo, né? A terra é úmida de sangue, lá na faixa de Gaza. Então, por exemplo, esse texto aí, sim, não necessariamente tem uma florzinha do lado bonitinha só para combinar, não. Eu fiz um desenho crítico, com uma flor extremamente ressecada, certo? Na mão de uma criança. Mas assim, a própria imagem forma um outro texto, uma outra poesia. Olha que legal. São independentes. Se tu lê o texto e vê a imagem, é harmonia. Mas se tu colocar a mão em cima do texto e ver a imagem, trata-se outra de reflexão. Outra parada, assim, tu dá segundos lá para pensar bem. Olha que interessante. E também tem outra coisa legal para os ouvintes conhecerem, né, os seus livros, que os livros não têm paginação, gente. A leitura é livre. Por que você preferiu fazer justamente dessa forma? Eu achei tão interessante. Adriana, os textos são independentes entre si. Nenhum é interligado com o outro. Por exemplo, o meu livro Ócio, que é o terceiro que eu lancei, ele não significa que eu trato do tema ócio o livro inteiro. Por exemplo, no Ócio eu tenho um poema chamado Minas e Mariana, que eu fiz em função daquela tragédia de Minas Gerais. Eu falo sobre índios, por exemplo, os nossos perseguidos índios desde a colônia Brasil, né, e Portugal, enfim, mas tudo trazendo uma crítica construtiva. E no fim, lá das contas, quando terminares, assim, não tinha pensado isso. Enfim, tudo bem estudado na compilação de tudo que eu aprendi na minha vida, né? Nesses dilemas, né? Mauro, então, não ter paginação em função de que tu pode abrir em qualquer momento. Sim, isso aqui é legal, né? E aí você pega aquela mensagem, né? Se tu não gostares do texto, tu não fica perseguindo ele, né, por índice, né? Tu dobra a página, pega outro para ler, né? Muito legal. Mauro, tem algum site para as pessoas conhecerem, algum contato? Eu tenho as minhas redes sociais, Adriana, que é o Facebook. Posso citá-lo? Claro, por favor. O Facebook, que é Mauro Felipe. Esse Felipe aí é com F-E-L-I-P-P-E. Tem dois P's no final. Dois P's, isso. O meu Instagram também, vocês vão ver, eu estive aí na Bienal do Rio, aí, pertinho de ti. Estarei o ano que vem a convite já de novo, legal. 2019, aí no Rio Centro. Eu tive com vários artistas, a gente lançou junto com Cortella, Ziraldo, Maurício de Souza, enfim, todo mundo que verá minhas redes sociais estarão todos lá, inclusive com entrevistas. Mas aí também, Mauro, é tranquilo, porque se os ouvintes tiverem qualquer dúvida, é só escrever pra gente, que a gente passa todas as redes sociais do Mauro para vocês acompanharem esse lindo trabalho que ele faz, né, super diferente, e pra gente poder refletir um pouquinho, que é sempre bom, né, Mauro? Queria muito agradecer você contar, dividir esse trabalho aqui com a gente. Obrigada por contar, adorei. Desejo para você muito sucesso, tanto no direito, né, quanto também nos livros, viu? Um excelente fim de semana para você, Mauro, e obrigada mais uma vez. Igualmente, recíproca verdadeira, e principalmente nessa época de Natal, que não traz a reflexão do Papai Noel, e sim do Natal. Exatamente, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez, Mauro. Bom fim de semana, tá bom? Eu que agradeço, Adriana. Um grande abraço para o Rio de Janeiro. Obrigada, querido. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mulher Brasileira.